Bom, primeiro, né, boa noite, né, a todos e a todas, né, fico agradecido pela presença de todos que estão neste momento, nessa sala virtual, né, quero registrar que hoje é dia 23, né, de junho de 2025, né, agora são as 19 horas, ou 18 horas e 12 minutos no horário de Cuiabá e 19 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Eu sou o professor, né, Dr. Gleison Peralta Pérez, né, em nome da Lucinéia, né, agradeço a banca avaliadora, né, o professor Dr. Adriel Diniz dos Reis, né, e a professora Sônia Maria Zanese Pérez. Né, agradeço muito, né, principalmente a oportunidade, né, de ter o professor Adriel, que é o professor que coordena a disciplina de TCC, é uma honra o professor ter aqui conosco, né, assim como a professora Sônia também, para dar suas contribuições. Né, e eu vou apresentar um pouco do currículo, né, dos professores avaliadores, né, para que todos tenham conhecimento. O professor, né, doutor Adriel Diniz dos Reis, né, ele é ator, pesquisador e professor formador, né, na UAB do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unemate. Ele é servidor público, né, municipal, né, professor de artes da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, né, ele atua como coordenador de formação, né, na Secretaria Municipal de Educação de Primavera. Ele é doutor e mestre, né, pelo programa de pós-graduação em performances culturais, né, da Faculdade de Ciências Sociais, da Escola de Música e Artes Cênicas, da UFG, né, da Universidade Federal de Goiás. Né, atualmente ele cursa especialização, né, em gestão pública pelo IFMT, né, além de ser especialista em relações étnico-raciais, políticas públicas, diversidade e sociedade, né, pela Unemate. Ele é ainda também especialista em cinema e audiovisual, né, linguagens e processos de realização pela UEG, né, em 2017, é especialista também em história cultural, né, imaginário e identidades narrativas pela Faculdade de História da UFG, né, e atualmente ainda ele cursa, né, bacharelado em arqueologia pela Universidade Metropolitana de Santos, né, além de ser graduado em artes cênicas, né, bacharelado em interpretação teatral pela EMAC UFG, né, é licenciado também em pedagogia, né, EPT pelo IFMT, e licenciado também em teatro, né, pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Né, e atualmente também cursa aperfeiçoamento em mentoria para diretores escolares pela Federal Fluminense. É técnico também em mineração, né, formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFG. Então, seja bem-vindo, professor Adriel, né, uma honra ter a sua presença. A professora... Eu te agradeço. A E a recepção toda. A professora, né, doutoranda, né, Sônia Maria Zanese Pérez, ela é professora doutoranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né, na linha de pesquisa Estado, Políticas e Instituições Educacionais, né, além de ser mestre também em História pela mesma universidade, né, possui especialização em Organização do Trabalho Pedagógico, Gestão Escolar e tutoria em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior. Graduada também em Pedagogia e História, né, é autora do livro Gestão Democrática Escolar, Fundamentos, Princípios e Experiências, e também, né, uma organizadora dos livros Saberes Históricos e Práticas Culturais, Educação, Desafios e Perspectivas, Educação entre Saberes e Práticas Pedagógicas e Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, Saberes para a Vida. Né, e além ainda também está como professora formadora, né, no curso de História da DEAD também. Então, seja bem-vinda, professora Sônia, né, ficamos agradecidos pela sua presença, né, e o cuidado que tem com a leitura do texto. O título do trabalho, né, da acadêmica está intitulado, né, Artes Visuais no Ensino da Cultura Afro-Brasileira, né, a confecção das bonecas Abayomi como prática antirracista em sala de aula. Né, então, agora, eu vou dar a palavra para a Lucinéia, né, da Silva, para ela poder trazer um pouco das reflexões, né, aquilo que ela pesquisa, né, tem como prática, né, já praticou em outros momentos oficinas, e muito enriquece, né, essa noite e abrilhanta com a exposição, né, a apresentação da pesquisa que ela realizou, né, essa pesquisa monográfica, né, e eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente, né, então a palavra está contigo, Lucinéia, fique à vontade, né, você tem 10, então, uns 15 minutos para fazer a sua, né, apresentação do seu texto,
né, e qualquer coisa, estamos aqui para te auxiliar. Então, boa noite também ao restante que chegou agora, né, ficamos muito agradecidos pela presença de vocês aqui nesse espaço, né, que é um espaço que é aberto, né, para o coletivo, para que as pessoas possam compreender como que é esse processo de defesa pública, né, do curso de licenciatura em artes visuais pela Universidade do Estado de Mato Grosso, universidade essa gratuita, pública e de qualidade, né, e que sempre está à disposição da população de Mato Grosso e de outros estados que também frequentam a nossa instituição. Então, seja bem-vindo, Cileia, você está com a palavra e qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Como o professor Gleice já apresentou, meu nome é Lucinéia, sou acadêmica do curso de Artes Visuais da Unemate, muito feliz por estar aqui, ter chegado a esta etapa, né? E hoje, então, vamos fazer alguns esclarecimentos a respeito da pesquisa, né, que nós realizamos a respeito das artes visuais, do ensino da cultura afro-brasileira e a confecção das bonecas Havaianas como prática antirracista em sala de aula. As bonecas, elas fazem parte da minha vida. Então, por isso, também é um adendo aí para a minha pesquisa, né? E uma motivação para pesquisar esse tema. Lucinéia, só um pouquinho, se você puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, está bem longe, parece assim. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Isso, aí, melhorou. Então, Melhorou? isso, Aproximei um agora pouquinho. sim. Tá. Obrigado. Meu tema, apresentando meu tema, ele foi escolhido a partir de uma reflexão que eu tive de um estágio que participei, primeiro estágio do curso, e foi bem próximo ali ao Dia da Consciência Negra, e ao trabalhar na escola, ao ver como que foi desenvolvido aquele momento, me trouxe algumas perguntas, né? E aí eu fui pesquisar a partir disso. Por quê? Era desconhecido, né, dos professores, a lei 10.639 de 2003, né, que trata a respeito da valorização da identidade da cultura africana e afro-brasileira. Então, é algo que não é recente, mas que muitos deixam desconhecido. E também a questão de que ainda há um preconceito muito grande quando a gente fala, e principalmente quando a gente está próximo dessa data comemorativa, por que falar disso, né? Então, as pessoas não têm a consciência da importância desse tema para a sociedade brasileira a qual nós estamos inseridos. Aí eu trouxe como algumas referências, né, de Paulo Freire para nós, né, que eu gostei muito de uma frase que eu vi dele na confecção do trabalho, que diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Então, essa frase ela tem me motivado durante as pesquisas, né. Aí também a gente tem outras referências, né, que a gente vai trazendo ao longo do trabalho, né, para a gente poder ver. E aí, a grande importância dessa lei federal 10.639, de 2003, para o ensino, é que ela traz, na sua principal legislação, que no contexto educacional, ela destaca o papel como... Deixa eu voltar aqui. A valorização da cultura africana e afrodescendente. Então, ela traz essa obrigatoriedade de inserir no currículo escolar, tanto da educação básica como da educação fundamental, esse contexto a ser trabalhado. Não só um dia, mas é um contexto a ser trabalhado dentro de sala de aula para que essa cultura ela seja valorizada, ela seja identificada e ela também seja valorizada, trazendo ali também não só um marco de um dia, mas que ela seja estudada, debatida, tanto no ambiente escolar quanto na formação docente também,
porque na formação docente fica muito aquém essa informação a respeito de como a valorização da cultura africana e afro-brasileira ela está inserida no nosso contexto. Porque ela não caiu de paraquedas, né? Nós vemos uma colonização, e essa colonização ela se deu através da escravidão de muitos africanos que vieram para cá escravizados, né? Nós tivemos ali a abolição da escravatura. No entanto, o racismo, o preconceito, ele não deixou de existir. Houve ali um mito de democracia racial, mas a desigualdade racial, ela ainda é reproduzida nos nossos dias, ainda hoje, né? E essa lei, ela não vem aqui, né? Ela parte do princípio de lutas de vários movimentos negros, né? Que debatiam a respeito disso, dessa valorização dessa identidade, de onde veio, de onde viemos, né? De como chegamos aqui e de todo o contexto, de toda a arte, de toda a história que trouxeram para nós e que isso foi sendo disseminado pelo Brasil. Então, nós vemos que, mesmo que haja ainda esse estudo, nós já estamos aí há 2 décadas, né, da efetivação dessa lei, ainda vemos a manifestação dentro das nossas estruturas, ainda estrutural da educação, de culturas que não vão a favor, né, daquilo que foi trazido para nós como ferramenta de uma educação antirracista incluída dentro dos currículos escolares, né? Isso não só por parte dos docentes, mas da própria comunidade em si, que não conhece, que tem esse desconhecimento, e também dos próprios descendentes, né? Que deixam marginalizado a sua história, né? Por quê? Só é tratado em um dia, não é disseminado ao longo do período que se está ali e que deveria ser trabalhado com mais ênfase, né? Essa questão, essa característica. E essa daí também é uma das dificuldades que, lá na implementação da lei, e também hoje, é encontrada. Por quê? Falta uma formação mais efetiva, falta materiais didáticos que dê para se trabalhar essa questão em sala de aula, e também há uma resistência ainda institucional muito grande. Infelizmente, há essa grande resistência dentro das nossas instituições de ensino. É algo que nos angustia, mas a gente vê como assim, como que ainda há razões para se lutar, que os movimentos eles não podem se calar, né? Que nós, eu incluo, a gente não pode deixar que a nossa história seja resumida simplesmente naquela época, né? E não seja lembrada hoje, porque nós fazemos parte dessa história. Nós estamos aqui, nós somos descendentes dessa história também. Queria trazer um trechinho que Gomes diz assim: a lei não resume a um conteúdo a ser transmitido, mas implica uma mudança de postura epistemológica e pedagógica, que reconheça a centralidade da cultura negra na formação do Brasil. Então, essa frase me traz esperança de que tudo pode ainda melhorar, né? E a partir daí, a gente vê a grande importância, né, dentro do currículo, as matérias que trabalham isso, né, que pode referenciar essa cultura afrodescendente, né, ela traz ali a arte inserida nela, né? Então, a literatura, a história e também as artes, né? E aí eu vejo a arte, e aí entra assim todo o campo que a gente conhece bem, e a arte vai permitir com que a gente possa refletir essa realidade social e cultural que está aí tão mascarada
né, ela tem esse papel fundamental dentro da educação, não apenas de formar uma expressão estética, mas uma linguagem pedagógica capaz assim, de promover um entendimento crítico, de reflexão e de aspectos de expressão, de vida, de vibração, dentro dessa relevância da cultura africana no contexto brasileiro da sociedade, né? E aí eu gosto muito de que Watts ele diz assim: a arte é uma maneira de mediação do conhecimento, pois permite ao sujeito explorar o mundo por meio da representação simbólica e criativa. Então, eu gosto muito dessa frase porque a arte ela vai além daquilo que a gente vê. Ela traz em nós uma manifestação cultural muito maior daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Ela faz com que tudo seja transformado em símbolo, mas também tudo pode ser transformado em luta, em realização, através da sua performance. Então, a arte, ela é um instrumento de resistência e preservação das memórias. Não só as nossas memórias afetivas, mas também a memória de uma cultura, de um povo, né? E aqui, bem clara, bem identificada, a arte e a cultura africana e afro-brasileira. Gente, que riqueza nós temos quando a gente vai estudar esse tema a ser debatido. Fica difícil até a gente colocar isso no papel, porque traz consigo lembranças e traz para nós, para mim, traz esperança de que ainda podemos lutar por algo melhor, né? Que não é só desenho, não é só uma mulher negra com roupas coloridas, com roupas chamativas, brincos exuberantes, né? De silhuetas bem definidas, que é a cultura afro-brasileira ou afrodescendente, né? A cultura vai além disso, né? E ainda o que é pior, quando se fala de afro-brasileiro ou se fala de cultura africana, alguns ainda acham que é só o candomblé, né? E aí leva para esse lado religioso, que faz com que haja um preconceito muito grande a respeito dessa cultura tão desvalorizada, né? Tão mal interpretada, porque não é conhecida. Porque se todos conhecessem a história e também o contexto histórico e cultural, não levaria esse preconceito adiante, né? Ele já teria morrido há muito tempo, com certeza. Mas seguindo, né, nesse caminho aí das artes, a gente vai chegando aqui a uma história fantástica, que são as bonecas Abaiomis, né, que vem ali dentro desse contexto da colonização na diáspora ali africana. Muitos foram trazidos nos navios negreiros, e essas bonecas, elas se tornaram um marco para a cultura, não só a cultura, mas para este povo que veio escravizado nos porões dos navios, né? É um símbolo que ele remete ao afeto, mas também um símbolo de resistência, de postura e de identidade cultural muito forte. Vou pegar aqui, só para que eu não fique perdida, né? Ela ultrapassa a materialidade do tecido, porque a boneca ela é confeccionada em um pedaço único de tecido, com pequenos nós, e esses nós, eles vão sendo feitos, construído ali a sua realidade, depois se amarra nesse pequeno tecido, um tecido colorido,
que se transforma na sua roupa, e é engraçado que quando a gente vai lendo a história e contextualizando essa história das bonecas, a gente vai vendo que essa roupa colorida depois, ela servia, até mesmo os nós que eram dados, servia depois para que as famílias ou vamos dizer, não fugiu a palavra, vamos dizer assim, as aldeias, né? As tribos, né? Elas se reencontrassem. Por quê? Quando chegavam aqui, muitos deles se perdiam. Mães perdiam seus filhos, né? E através daquela boneca e da cor do tecido da boneca, da roupa da boneca, era possível identificar de que tribo que eles vieram, né? Então havia ali um ponto de esperança também para este povo, né? Que vinha tão marginalizado, tão sofrido, mas que via ali como uma ferramenta de cultural, mas também de resistência e de encontro através dessa arte, dessa cultura, né? Então, a boneca, a Bayomi, ela tem uma expressão artística tradicional africana, né, que foi trazida e ela foi desenvolvida durante muito tempo. Era brinquedo, mas também era o meio em que as mães tinham para contar a sua história e quando elas iam sendo confeccionadas, quando elas vão sendo feitas, eles vão narrando a história daquele povo. E aquelas crianças vão ouvindo aquelas histórias e eles vão replicando essas histórias. Então, é uma forma de que mantém aquele povo ligado à sua tradição, mas não só ligado à sua tradição, mas ligado às suas origens, à sua raiz. E é isso que nos falta. É olhar para essa origem, para essa raiz com orgulho, né? Porque eles vinham escravizados, mas eles não deixaram a sua origem para trás. Eles trouxeram consigo. Eles trouxeram, dentre muitas formas, as bonecas é só uma das que a gente conhece, né, que a gente narra aqui, nesse contexto, né, mas tem muitas outras, tal como a capoeira e outros mais que a gente poderia elencar. Mas aqui, as bonecas, elas trouxeram esse contexto e elas hoje, elas são utilizadas ainda nas escolas, nas oficinas, isso muito alegra, porque elas são utilizadas nas escolas para transmitir isso às crianças, essa história, de onde que veio esse povo, como que eles vieram, como que eles chegaram, como que eles viveram através dessas bonecas. Então, é uma roda, essa contação de história, ela permeia ainda dentro da nossa educação, e isso é um ponto de esperança, porque começa-se na educação infantil, né? E aí vai levando, e é muito bom quando a gente trabalha isso no ensino fundamental. Sexto ano foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar o contexto desta origem com eles, né? E aí de ouvir assim, eu nunca ouvi falar disso, né? Então eles estão no sexto ano, nós estamos há 2 décadas desta belíssima legislação, lei, né, que traz para nós a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana, e aí alunos do sexto ano, há 2 anos atrás, dizer assim, eu nunca ouvi falar disso. Então a gente chega assim a pensar, né, e refletir como educador, né, como professor, como eu estou transmitindo a minha cultura, né, as nossas origens, e aí faz com que a gente vá buscando alternativas de fazer com que isso mude, né? Tem ali uma resistência, um movimento de resistência mesmo. E aí nós temos as oficinas, como eu já disse, com esse reconhecimento
da cultura, né? E também trabalhando ali de uma forma bem lúdica, porque nossas crianças, elas veem a arte como papel, um texto, um desenho, um recorte, e é pronto, é isso. A arte não é só isso. A arte é movimento, ela não fica parada. As bonecas apoiomis, elas não ficam paradas. Elas dançam, elas bailam, elas contam a sua identidade. Elas trazem um leque de possibilidades e conhecimentos a partir da sua confecção. Aqui tem foto de algumas das oficinas. Infelizmente, a única oficina com as bonecas apoiomis, eu não consegui trazer as fotos, porque foi feita dentro do contexto escolar e eu não tive a permissão, mas são professoras aqui nessa foto, e aqui no meio tem representado uma bonequinha, a Bayomi, muito linda, feita por um aluno do 6º ano. E aqui tem outras bonecas, né, mais uma oficina e outras bonecas que eu desenvolvo, né, com grupos de alunos, com um grupo de estudantes de pedagogia, principalmente de psicologia. Eles têm usado muito a referência das bonecas de pano, né? E também as bonecas negras para referenciar a essa pesquisa e todo o seu contexto histórico. E como consideração final, eu tenho a dizer assim que tudo é muito bom quando a gente se dedica a estudar, a aprender, a conhecer e a divulgar. Não é que a gente vai se tornar uma pessoa que vai sair às ruas gritando com bandeiras na mão, mas nós vamos levantando as nossas bandeiras dentro da educação, aquilo onde nos é permitido erguer as nossas bandeiras e lutarmos, resistirmos a essa falsa liberdade de expressão, que às vezes fica tão amarrado nos nossos preconceitos, né? E principalmente no preconceito racial. Embora a minha cor ainda seja clara, né? Eu já vivi, né? E sei que é ruim ter esse preconceito racial pela cor da pele, né? Então, fica aí as minhas considerações de que foi muito bom fazer essa pesquisa, conhecer mais e, assim, lutar por aquilo que eu acredito. As bonecas, elas têm feito parte da minha vida há muito tempo, né? Eu faço as bonecas de pano, muitas para presentear, algumas para vender. Agora tem um leque de possibilidades muito grandes da gente trabalhar com essas bonecas, com as crianças, que têm algum tipo de deficiência, tanto física como intelectual, porque as bonecas de pano, qualquer tipo de boneca feita a partir do tecido, elas trazem ali uma afetividade muito grande. E eu começo a entender melhor o que aquelas mulheres nos porões dos navios negreiros faziam com aquelas crianças. Elas não só davam um brinquedinho para entretê-las, elas davam o seu afeto através daquele pedacinho de pano preto, porque era a cor que tinham, e daquele único pedacinho colorido da sua roupa, dizendo assim, aqui está o meu cheiro, aqui está o meu carinho, aqui está a minha identidade para você. Então, era isso que eu queria dizer, e fico muito grata por terem me ouvido por este momento. Obrigado, Lucinéia, pelas considerações, né? Eu acho que todas elas são muito válidas, esclarecedoras, né? Provavelmente ela contribui muito para quem não conhece o seu texto, que leu ele pela primeira vez, com certeza vai se encaixando, né? Muitas coisas que estavam escritas e não ditas, e agora elas são descortinadas, né? Eu acho que isso é muito relevante neste momento. Então, dando continuidade, né, Lucinéia, agora a gente passa a dar a palavra para a professora
Sônia Maria, né, Zanese Pérez, para ela poder fazer suas considerações, né, em relação ao texto, né, poder conversar um pouco, depois eu passo para a professora Adriel e depois a gente volta para você, né, aquilo que você achar pertinente apontar, ou que não tiver também, não tem problema, eu acho que isso é um momento de reflexão, né, um fechamento de um ciclo nesse primeiro momento de reflexão. Eu acho que ter essas leituras de outras pessoas, isso contribui muito para que afine mais o trabalho, né? Aquilo que a gente não consegue perceber durante a caminhada, então agora a gente consegue ouvir de outras pessoas. Tá? Mas fico agradecido pela exposição, né? E agradeço também outras pessoas que entraram, né? Acho que são familiares seus, sejam bem-vindos, né? De estar nesse espaço aqui. Tá? Ficamos muito agradecidos e sintam-se acolhidos aqui por nós. Então, eu dou agora a palavra para a professora Sônia, ela tem até 10 minutos para fazer suas considerações, né, e está com a palavra. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, professor Gleison, professora Adriel, Lucinéia e todos que estão presentes aqui prestigiando essa sua belíssima apresentação. Parabéns, Lucinéia. Eu gostei muito da sua apresentação. Foi, pelo que eu percebi, Lucinéia, na sua apresentação, e quando eu fiz a leitura do seu texto, um texto muito gostoso de ler, e conforme eu ia lendo o seu texto, igual eu sempre falo, quando a gente pega algum texto, nós somos convidados, né, a estar participando de uma banca, o gostoso é que quando você lê o texto, você identifica o autor do trabalho nesse texto. E aí, nesse texto que eu li, ô Lucinéia, eu fui tentando imaginar quem será a Lucinéia. Nossa, que trabalho gostoso de ler. A gente percebe o capricho que você fez na sua escrita, né? O tanto que você desempenhou para fazer esse trabalho. E conforme a gente vai lendo cada parágrafo, a gente vai tentando descobrir quem que é a Lucinéia. Eu vi você muito presente nesse texto que eu li, ainda mais agora com a sua apresentação, a gente percebe o quanto você se dedicou nesse trabalho muito bem feito, um trabalho gostoso, e a sua preocupação, porque a gente também percebe na apresentação do aluno, quando ele está fazendo a apresentação, e no texto, aquela vontade, né, de estar trabalhando, aquela vontade, aquela garra de estar pesquisando e estar desenvolvendo esse trabalho. Ô, Lucinéia, deixa eu só fazer uma pergunta. Você trabalha na área da educação? Eu trabalho na educação. Eu comecei na área da educação em 2004, quando eu me casei, eu trabalhei em escola como secretária. Depois eu fiquei 2 anos afastada e comecei a trabalhar como técnica de desenvolvimento infantil. Trabalhei nessa função por 3 anos e depois eu saí da área da educação. Em 2016 eu retornei para a educação, mas eu nunca fui professora. Eu sempre trabalhei nos bastidores, né? E de 2016 até agora, eu trabalho numa escola, trabalho no CEMEI, Centro de Educação Infantil aqui em Cuiabá, mas como técnica de nutrição escolar. Eu não tenho experiência, não tenho nenhuma experiência de sala de aula. Ah, sim. Não, porque quando a gente estava lendo no seu texto, eu imaginei também se você era, né, uma servidora da educação. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, Lucinéia, eu acho que a gente faz a nossa transformação, né, do nosso trabalho que a gente faz ali no chão da escola. Independente se você é professora, se você está lá no cargo de administrativo, de técnico, né, de apoio, tanto das meninas da limpeza, como das meninas da cozinha, os vigia, os professores da sala de recursos, pedagogos, enfim, a gente tem que fazer a nossa diferença no local que a gente que está atribuído, né, a nossa função. Por isso que eu perguntei, porque através desse trabalho que a gente faz essa grande diferença. Nossa, eu achei maravilhoso. Conforme você ia falando, eu já estava fazendo aquela viagem, né, do seu trabalho com as suas bonecas na escola, fazendo mesmo esse diferencial. E como que a gente, no caso, está trabalhando as artes visuais, eu vi ali, no caso, que o seu desafio é a falta de formação, né? Os professores, nesse campo para eles estar trabalhando. Igual a gente vê muito nas escolas, igual você tem algumas outras apresentações também,
que a arte é aquela coisa mecânica, né? Imprimiu o desenho, entregou para o aluno, não faz o contexto de quem que é o autor, de onde que ele é, qual região, qual que é o conceito trabalhado desse autor. E essa boneca que você trouxe aqui para gente, eu estava imaginando, né, na sala de aula, a arte, juntamente também com outra disciplina, poderia trabalhar em conjunto, né? Seria um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso, de uma disciplina estar conversando com a outra, né? De estar colocando autores ali também para estar trabalhando, autores para estar conversando, né? Nossa, seria uma aula enriquecedora. O que poderia estar fazendo depois desse encontro, dessas disciplinas, desse trabalho? Poderia estar apresentando, né, em pequenos grupos, porque geralmente quando a gente vê na escola, um grupo muito grande acaba dispersando, né? Aí não acaba tendo aquele foco, aquele objetivo do tema central, né? Aí trabalhei em pequenos grupos. Qual que é o conceito dessa boneca, né? Quem são os autores? Essa lei que você também colocou para poder trabalhar. Em pequenos grupos, você falou assim que fez um trabalho com as crianças do ensino fundamental. E, no caso, as escolas também que têm a educação infantil, seria interessantíssimo, né? Tá trabalhando desde os pequenininhos até no ensino médio também, né? Pegar desde os pequenos até, no caso, no ensino médio. É um trabalho enriquecedor, maravilhoso, e, no caso, só tenho a parabenizar o Lucinéia pelo seu trabalho, maravilhoso, muito, muito excelente mesmo. Igual eu falei, a gente vai lendo o seu trabalho, aí a gente vai fazendo aquela viagem, vai imaginando o seu jeito. A gente percebe que você é uma excelente artista, né? Um trabalho excelente. E eu só percebi, Lucinéia, que você falou que, no caso, não teve autorização da imagem das crianças, né? Faltou um pouquinho, que eu achei, mais imagens no seu trabalho. Porque a gente vai lendo, e fala, nossa, eu quero ver qual que é o trabalho, e as confecções desde o início, aquela roda de conversa com os alunos, e esses pequenos registros, né, para a gente ir fazendo a leitura e vendo que o trabalho, quando ele é visual, também é muito interessante, que você também vai lendo, você vai querendo ver naquelas imagens, seria interessante. O caso é por causa da lei de proteção de dados também que tem, né, das imagens, eu poderia estar fazendo tirando foco, igual você tirou aqui dessa imagem que está na tela, ou só colocando mesmo, né, o trabalho, desde o início. Mas, fora isso, Lucinéia, seu trabalho está maravilhoso, eu gostei muito mesmo. O seu desafio que você colocou realmente é um desafio que a gente tem. Se nós tivéssemos essas parcerias também, né, esse trabalho, no caso, essa lei, seria 1000 vezes maravilhoso de trabalhar. A gente vê ainda que tem uns empecilhos para a gente poder estar trabalhando, ou até mesmo a gente percebe que tem professores também que não quer, né? Também não tem interesse em aprofundar. Mas seria interessantíssimo se todos tivessem, em cada disciplina, estaria trabalhando dessa forma. Por quê? Porque quando você somente lê o texto, fica só na leitura. Quando você apresenta esse trabalho ao concreto, e através do concreto, eu tenho um excelente resultado. Por quê? Porque você pode ler o texto, você pode esquecer, mas quando você trabalha esse concreto, você traz todo esse trabalho, toda a confecção, molde, a forma, a cor do tecido, o jeito, igual você fez, é muito mais fácil visualizar esse trabalho, né? E tem alguma dúvida, aí um puxa alguma dúvida, o outro, aí você vai fazendo a contextualização do seu trabalho, e forma um trabalho em que todos participam. Você está entendendo? Maravilhoso o seu trabalho, eu só tenho a te parabenizar mais uma vez. E, no caso, a parte do texto, Lucinéia, são mesmo algumas correções de português que eu vi ali. Eu não sei se você passou ou não, né, por uma professora para fazer a correção do português. É só mesmo, se por acaso você quiser fazer a publicação desse trabalho, que eu acho um trabalho muito bonito, muito importante, é só mesmo você sentar com o seu orientador e passar para uma correção de português. Do mais, só tenho que te parabenizar e sucesso lá no seu local de trabalho, no chão da escola que você está. Eu indico também lá no seu local de trabalho, não sei se você já fez ou não, conversar com a gestão da escola, né? E você está conversando lá, e você está mostrando, mesmo que você falou que você não é professora, lá no seu local você pode estar desenvolvendo esse trabalho,
Porque, igual você falou lá, geralmente a gente só tem o dia da consciência negra, lá aquele dia. É a apresentação, aquele prato típico, que é a feijoada, que é o que a gente mais vê nas escolas, não é verdade? Aquela coisa, e acabou, não tem mais. E esse trabalho teria que ser o ano inteiro, né? Rotina, cada disciplina trabalhando de uma forma diferenciada, o professor lá usando um método que ele vai usar diferente, e não somente, né, na semana lá, tá trabalhando, ou somente um dia. Aí seria esse trabalho, valeria a pena você conversar com a gestão lá da sua escola que você trabalha, que você está apresentando. Essa foto que está aí na tela, dessas mulheres confeccionando, é na onde eu trabalho. É uma oficina que a gente teve 1 ano e meio atrás, né? De oficina de bonecas, né? E aí as professoras fizeram as primeiras bonecas, geralmente a gente fala assim, a primeira filha é sua, né? Constrói uma na oficina para você, mas você tem que deixar outra na unidade. E algumas professoras aí, que estão aí, elas reproduziram essas bonecas, só costuraram, encheram ela, e levaram isso para as crianças em sala, e aí cada criança pintou o olho da sua cor, do jeito que queria, e aí elas fizeram a roupinha, e aí cada criança pegou a roupa que queria colocar e vestiu a sua boneca, né? E a mesma coisa foi escolher a cor do cabelo. Então, depois eles trabalharam essa oficina de bonecas na sala com as crianças, né? Mas isso aí foi há 1 ano e meio atrás. Aí tem algumas oficinas mais recentes, mas que não foram feitas nessa unidade que eu estou, né? Mas vale a pena. Excelente, Lucinéia, parabéns, tá? Essas são as minhas considerações e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, que tá excelente, eu gostei bastante. Parabéns, tá? Obrigada. Primeiro, obrigado, né, professora Sônia, pelas considerações, elas são muito pertinentes. Agora eu passo a palavra para o professor Adriel fazer as suas considerações. Obrigado, professor Gleison. Primeiramente, agradecer tanto ao professor Gleison quanto a Lucinéia, né, pelo convite em fazer parte dessa banca, né. Agradecer também a presença também da professora Sônia nesse percurso, né, da Lucinéia, nesse rito da Lucinéia aí, nesse processo final de conclusão de curso. Mencionar primeiro, antes de começar a fazer algumas considerações sobre o trabalho da Lucinéia, que eu sou um homem branco, né? Então eu acho importante mencionar isso. Quem está fazendo a leitura do seu trabalho, desse olhar que eu vou fazer a leitura do seu trabalho, ok? Eu fiquei muito feliz, tá? Eu sempre falo isso, eu fico muito feliz quando eu recebo convite para fazer parte de bancas, porque é uma oportunidade que nós temos de construir ali um diálogo, debater, né, trazer outras reflexões, outras visões, como o professor Gleison falou no início, né? Às vezes a gente está ali o tempo todo durante o processo, então esse momento que nós temos aqui, seja de defesa, ou quando você vai para o mestrado e doutorado, tem ali a qualificação, é um momento que nós temos de dialogar com o outro, né? Que o outro pega o nosso trabalho, e eu sempre faço as minhas considerações, e eu vou pontuar já isso desde o princípio com muito carinho e com muito respeito, porque é o seu trabalho, né? É a sua dedicação ao longo desses 4 anos, né? Aquele período final, momento final. Então, todas as contribuições que eu trazia aqui, depois você vai sentar com o seu orientador e vai conversar, né? Então, é com muito carinho e respeito, ok? Primeiramente, mencionar seus agradecimentos. Eu sempre gosto de olhar os agradecimentos e observar o quanto ele é generoso, né? Você se preocupa ali o tempo todo, né? E não esquecer ninguém. E é isso que reflete, né, nossa etapa durante 4 anos ali no curso, então sempre preocupado ali com a família, com os colegas, né, com a instituição. Então, primeiro mencionar isso, né, essa generosidade com os agradecimentos. E eu vou puxar um pouco, eu falo assim, eu vou puxar um pouco a orelha dos meus alunos, principalmente que eu fui seu professor ao longo desse processo, e eu faço isso com muito respeito, tá bom? Mas, assim, no título do seu trabalho, eu já senti falta de uma questão. E aí você traz muito bem na sua oralidade, né, na sua apresentação. Mas eu fiquei confuso ali se você, de fato, fez ou não essa prática. E durante a sua apresentação, pelo que eu entendi, você fala que fez a prática com os alunos do 6º ano, né? Você traz isso na sua fala, embora, por imagem, eu observei, e a professora Sônia apontou assim,
Ah, pode fazer na educação infantil, mas você traz uma imagem falando desse processo na educação infantil. Mas aí, durante a sua escrita, eu não observo você falando da sua prática, ok? Esse, para mim, é o primeiro ponto. Eu não observo você falando da sua prática. Eu observo você falando da lei, eu observo você falando de um projeto que você menciona o tempo todo, ok? Que eu acredito que você deve ter pegado ele enquanto reflexão, né, da prática pedagógica, mas eu senti falta de você falar da sua prática. Porque, assim, olhando para a sua pesquisa monográfica, ela poderia ser proposta tanto como um relatório de curso, se você ir lá e fazer a sua prática, como você demonstrou essa belíssima imagem que temos agora, né? Propor essa oficina e, a partir dessa oficina, fazer esse relatório de curso, ou uma pesquisa monográfica mesmo, na qual você discorre ali, faz uma prática ali com os alunos, seja durante o processo de estágio, ou propõe uma oficina, como a professora Sônia mesmo falou, né? Eu senti falta disso, porque você, no seu trabalho, por mais você escreva bem, é gostoso de ler seu texto, mas você fica na teoria. Eu observei seu trabalho muito mais teórico do que prático. Eu descubro um pouco da prática na sua apresentação. Eu acho que você faz isso muito bem. Então, eu fiquei confuso. A Lucinéia fez, não fez essa prática? O trabalho dela é para discutir a prática? Porque ela fala, né, no subtítulo, a confecção das bonecas Abayomi como prática antirracista em sala de aula. Então, quando eu li seu texto, eu falei, ela vai falar da prática. Mas, observando o texto, eu senti falta dessa prática. Cadê essa prática? Eu observei na sua fala agora, mas no texto, você falar com quem você fez essa prática, trazer as questões, né? Essa reflexão a partir... Você tem um trabalho muito bem fundamentado, você percorre diversos autores, e autores, assim, importantes para o letramento racial. Você fundamenta muito bem nele, mas eu senti falta inicialmente de você discutir, de fato, a sua prática, ok? Eu acho que o seu trabalho precisa de uma revisão, como a professora Sônia apontou também, um olhar assim para a ortografia principalmente, ok? Algumas estruturas, eu acredito também que precisa voltar esse momento agora depois que passa, que a gente fica um pouco, né, ansioso com esse processo todo, então depois volta com cuidado no texto, começa a ler. Eu senti alguns momentos do texto muito repetitivos. Você repete muito sua construção textual ao tempo todo. Eu não sei se você está buscando reforçar, e é bacana isso, buscar reforçar o discurso, mas eu acho que pode enxugar ele um pouco. Se você menciona, já fala de algo, você não precisa recuperar novamente, ok? Eu senti um texto repetitivo, um texto redundante, embora poético. Seu texto é poético, a sua fala é mais poética ainda, a sua fala é muito mais potente. Então, assim, eu acho que precisa dar uma olhada para esse texto, ok? E desde o resumo mesmo, e tem hora que eu fico assim, porque nós, enquanto professores, nós queremos ajudar, né, nossos alunos, a gente quer auxiliar eles. Aí você coloca lá, olha, não esquece de olhar isso no resumo, durante a estruturação. Aí você vai lá e escrita, cadê? Né? Então, resumo, tem que ter ali o seu objetivo, né? Então, precisa ali dar uma olhada para reformular um pouco, trazer o problema, né? Até na sua própria introdução. Você começa na sua introdução, por exemplo, fazendo ali você vai descrever a sua metodologia, você descreve ela em 2 pontos distintos. Você começa lá na página 10, depois você vai lá na página 12. E aí você fala na página 10, por exemplo, sua pesquisa, né? Ela é participante, né? Ou seja, a sua presença com aquele grupo ali, então, ou seja, a sua prática, ok? Mas a sua prática não aparece ao longo do texto, né? Então, você fala de um processo metodológico que não executa. E aí, lá mais à frente, aí você vai falar, olha, minha metodologia é qualitativa, pesquisa bibliográfica e documental, que aí sim, eu acho que ela é muito mais isso, uma pesquisa bibliográfica, documental, do que essa pesquisa participante. Então, precisa ter um olhar para essas questões no seu texto. Ok? Deixa eu ver aqui, senão eu me perco, né? Uma coisa que você mencionou já na sua apresentação, e é só pontuar assim como para acrescentar.
A lei, quando ela traz ali as questões étnico-raciais para serem trabalhadas ali na disciplina de História, Artes e Literatura, é preferencialmente. Mas precisa dar ênfase também que as questões étnico-raciais devem perpassar por todo o currículo do ensino médio. Ok? Todos os professores do ensino médio, não, do ensino básico, todos os professores são responsáveis pela lei. Ok? Não é só o professor de arte, não é só o professor de história, não é só o professor de literatura, são todos. E aí você pontua muito bem, você fala assim, existe uma resistência nas unidades escolares. O que eu observo hoje, e eu trabalho com o setor de formação de professores aqui em Primavera do Oeste, o que eu observo muito mais é uma resistência, tanto das instituições, das escolas, quanto dos próprios professores. E não só para as questões raciais, não. Nós temos um projeto aqui com o Ministério Público para trabalhar a questão de violência de gênero. Quando você vai trazer isso para o espaço escolar, a primeira coisa que os professores querem fazer é tirar a sua responsabilidade de trabalhar, porque eles acham que são temas sensíveis que não devem ser debatidos e discutidos. Né? É aquele cuidado. E aí o cuidado, né, a ideia de senso comum que eles têm, cuidado, eles falam, não, eu prefiro não assumir essa responsabilidade. E é o contrário, né? Nós somos professores, nós temos que assumir essa responsabilidade, sim. Então, as questões étnico-raciais, você tem que deixar no seu texto, você tem que passar por todo o currículo do ensino base. Somos todos nós, professores, que tem que estar ali junto, trabalhando. E aí, sim, eu concordo com o que você mencionou, falta formação, resistência da unidade escolar, mas aí devemos lembrar que essa lei, ela tem mais de 2 décadas, né? 2 décadas. Então, eu começo a pensar o quanto somos negligentes. E aí eu me coloco todos nós mesmos, negligentes, porque é uma lei que já está 2 décadas e observo que muito pouco avançou, né? Nós ainda precisamos ainda discutir, a gente precisa ainda brigar mesmo, né? Por isso que às vezes alguma coisa eu falo assim, eu não preciso mais ter cuidado de falar, eu tenho que apontar mesmo o dedo, né? Falar assim, ó, é racismo. Eu não preciso ter medo de falar. Porque aí tem uma coisa que acontece muito no ambiente escolar, é confundir racismo, homofobia com bullying. E racismo e homofobia não é bullying, é crime. E a gente precisa trazer isso para o nosso texto, pontuar mesmo, racismo é crime. E eu preciso, como diz, desde o ensino base mesmo, desde os primeiros anos, mencionar essa potência, essa força, esse lugar. Né? A Lucinéia é uma mulher negra, e ela precisa se reconhecer, precisamos trabalhar as identidades nas nossas escolas. Né? Esse dia eu estava discutindo essas questões com um professor, né, um professor de história negro, tem uma filha Melissa negra, né, e ele falando quanta dificuldade de falar com a filha dele de 10 anos e que ela se reconheça como uma criança negra. E aí a primeira coisa que me entrar, ela fala, não, eu sou parda. E aí tem a questão do retinto da pele, né? E aí você mesmo mencionou na sua fala, né? Eu sou clara. Não, você é retinta, ok? Então essas expressões, elas precisam fazer parte do universo, né? Fulano é retinto, fulano é do cabelo crespo, e reconhecer isso enquanto identidade, enquanto ancestralidade, porque a gente sabe que isso é uma questão cultural, é estrutural, está arraigado, né? Então, quando a criança ela é negra e se reconhece como parda, é devido a todo esse processo histórico que ela já vem ali desde o ensino básico ali alimentando, né? E parece ela falar assim, parece que se reconhecer negra seria algo de diminuir um pouco ela, e não é, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões. O próprio MEC, né, desde o ano passado, tem uma política, né, tem um PNERC, inclusive eu sou aqui do município, aqui eu sou ponto focal do PNERC, que é uma política nacional de equidade, né, e das relações étnico-raciais. E ela já tem um tempo já que está aí, está ofertando, por exemplo, aqui no nosso município, tanto acho que a UNEMAT e a FNP no estado de Mato Grosso está ofertando cursos. E aí eu divulguei o curso, e aí a primeira coisa que você escuta o professor, né, falar assim, isso aí vai valer alguma hora complementar? Então, assim, você observa não tem uma preocupação com a política, não tem uma preocupação com a necessidade de entender os contextos, entender o contexto da nossa educação. Né? Então, muitas vezes, eu fico pensando, será que falta mesmo formação? Não que não falte, não é esse lugar,
Mas quando eu começo a ouvir esses discursos, né? Eu estou tendo um curso aqui, aí se eu vou observar quantas pessoas se inscreveram, poucas se inscreveram. E aí eu vou lá para a minha sala de aula, né, para o meu espaço escolar, e quando eu estou reunido ali com a minha comunidade, e falo para nós trabalharmos as temáticas, a primeira questão, aí volta aquele discurso, né? Eu não estou preparado, né? Eu não sou formado para lidar com esses temas que são sensíveis. Sempre coloca a palavra sensível, né? Mas espera aí, quando oferta formação, uma formação dentro de uma política, aí a primeira coisa, aí a pessoa é negligente, né? Então precisa muita coisa pontuar mesmo. Então não tenha dó, mete o dedo mesmo na sua escrita, entende? Fala mesmo, não precisa ficar com receio, tá? De falar, fala mesmo. A gente precisa de falar, a gente precisa de denunciar, ok? Deixa eu ver mais aqui. Então, dá uma olhada, no geral, no seu texto. Igual eu falei, não fica com receio de falar qualquer coisa. Toma isso para si mesmo, dentro dessa identidade. Você escreve muito, você tem poesia na escrita. Seu texto é gostoso de ler, mas precisa dar a minha análise, né? Ele precisa dar só uma enxugada ali, para não ficar também muito repetitivo, redundante, e pontuar. Vamos mexer mesmo, vamos colocar o dedo nas feridas mesmo. Eu acho importante isso. Ok? Já mencionei a questão do currículo, né? 2 décadas. Aí algumas coisas que a gente precisa ficar atento, tá? Aí quando você fala lá, por exemplo, lá na página 14, você menciona mesmo após a abolição formal da escravidão, né, em 1888, por meio da Lei Áurea, né, os afrodescendentes foram deixados à margem da cidadania, sem acesso a terras, educação ou políticas de inclusão. Espera aí, né? Você está falando de 1888. Lógico que naquela época não vai ter políticas de inclusão. Só cuidado com a forma como vai colocando alguns termos. Não que não fosse necessidade de ter, mas para 1888, de forma alguma se pensava em políticas de inclusão, ok? Dá uma olhada atenta à sua redação. Não que a gente não discute isso hoje, entende essa necessidade hoje, mas entender o momento que você traz isso e do que você está falando naquele ponto do seu texto, tá? Então, porque a gente sabe que depois, né, da questão da lei, né, a gente sabe que existe um outro, né, um outro modelo de escravatura, né, do país. Então, é esse outro modelo, né? Me deu a liberdade, mas, ao mesmo tempo, eu vou viver à margem daquela sociedade, né? Que foi isso que aconteceu. E que vai gerar toda a questão estrutural que nós vivenciamos hoje no nosso contemporâneo, né? Não esquecer, quando você cita os autores, coloca o ano das obras dele, tá bom? Você cita o Abdias Nascimento, a Lélia Gonzalez, e como você está fazendo reflexões, traz ali o ano da obra, a partir de qual obra que você está fazendo a reflexão. É importante estar atento a isso. Tá? Eu achei muito bacana que você trouxe, eu achei genial, para falar a verdade, né? Você traz lá os conceitos, né, de preconceito, discriminação e racismo. E aí é importante a gente trabalhar, como você mesmo falou, desde cedo, nos nossos espaços escolares. As nossas crianças precisam entender isso. E você traz isso logo lá na página 16. Então, vamos trabalhar isso. E aí, o exemplo, quando trazemos das bonecas da Bayomi, né, é genial, é fantástico, né? Então, como é que o professor pode trabalhar esses conceitos, né, com essa relação dessa prática? Então, traz isso na sua prática, ok? Faz essa relação da sua teoria com a prática. Eu senti falta o tempo todo disso, dessa relação. Você traz muita teoria que é muito bacana. Igual eu falei, seu trabalho é muito bem fundamentado, mas precisa fazer uma relação com a sua prática, ok? E outra coisa que eu acho importante, né? Você pode mencionar no seu texto, né? As crianças, elas não nascem racistas, né? Elas tornam-se racistas. Elas tornam-se racistas pelo seu meio, né? Então, ela vai aprendendo ali com o outro que está ali próximo, seja ali na família, né? Seja com um tio, né? Então, é esse. Então, traz isso. E aí, a escola é o local que ela tem de aprender, né? De se formar. Muitas vezes eu falo assim, a gente tem se falado tanto que a escola transforma, né? A gente precisa voltar um pouco atrás. Eu acho que a escola tem que formar.
Estamos falando o tempo todo de transformação, mas estamos esquecendo da formação. Se eu não formo primeiro, não tem como eu transformar. Então, eu preciso primeiro formar, eu preciso formar esse indivíduo. Então, e é uma oportunidade de trabalhar as identidades, né? Trabalhar as questões, igual eu estou tendo uma... a gente está precisando aqui trabalhar uma coisa simples, né? Nas escolas de ensino básico, todo ano eles respondem questionário socioeconômico, e eu preciso ficar debatendo nessa tecla com o meu professor, com o meu gestor da unidade escolar, para trabalhar os termos de um questionário socioeconômico, que é isso que a criança vai começar a se reconhecer, vai começar a compreender esse processo. E isso hoje influencia muito, inclusive, por incrível que pareça, influencia em recursos. Olha onde a gente chegou, em 2025, precisamos trabalhar questões de termos técnicos para pensar em recurso. Deveria estar, como diz, estar presente no nosso cotidiano, não ser uma necessidade de eu ter que parar para entender essas terminologias, né? Que a minha criança ali, ela já precisava fazer parte do universo dela. Então, precisamos reforçar isso. E aí você fala, né? Você fala assim de desafios na prática que você apresenta, mas eu acho que falta você mencionar o momento que você fala isso no texto. Quais são esses desafios, né? Você fala ainda que precisam ser analisados sob diferentes perspectivas, mas você não apresenta. Porque aqui, ó, no primeiro momento, você fica debatendo a lei, falando da lei, o tempo todo. E aí eu coloquei até uma observação aqui, que eu fiquei pensando, né? O que um subtítulo desenvolvido depois do outro, diferencia? Porque o texto acabou ficando naquilo que é repetitivo, ao meu ver, né? Primeiramente em cima da lei, no primeiro capítulo, depois na prática pedagógica, enquanto teoria, né? Não da sua prática, né? Mas a partir ali do projeto, de como observa isso dentro das artes, né? Então precisa ser revisado isso, ok? Esse aqui eu já falei. Uma coisa interessante, né? E aí só bem para nós lembrarmos, né? Porque você vai falar lá da sua prática pedagógica, e aí você fala a necessidade das escolas trabalhar alguns autores. E aí você traz, né, entre escritores, poetas negros, você traz Machado de Assis, Conceição Evaristo, Cruz e Souza, Carolina Maria de Jesus, né? É como se você pudesse trabalhar agora, né? Mas Machado de Assis é trabalhado o tempo todo, mas com uma diferença, né? Machado de Assis foi considerado, dentro, né, dessa perspectiva, por muito tempo, um homem branco, né? A forma como eles apresentavam o autor, um homem negro, como um homem branco. Ele perpassa por nosso currículo já há muito tempo, mas com esse reconhecimento. Então, é bom mencionar isso, né? Fazer essa crítica. Olha, inclusive, o Machado de Assis, um homem negro, né? Um autor negro, muito bem trabalhado, e precisa ser trabalhado na literatura brasileira, entendida devido a toda essa estrutura, como um homem branco, a forma como vendia a imagem dele. Não é? Esse aqui eu mencionei, deixa eu ver só alguns pontos. Tem um outro momento lá que você fala arte no singular e artes no plural, né? Eu acho que é bom a gente fazer um adendo aqui, né? E aí, é bom deixar isso bem claro, ok? Arte no singular, e aí vem todo o movimento da arte-educação, desde a década de 70, entendendo como um campo unificado, né? Que vai trabalhar ali todas as linguagens, artes visuais, música, dança, teatro, ok? E aí você deve mencionar arte quando você pensa currículo, ok? Artes quando você pensa linguagem. E aí, tentar entender em que momento você usa também artes visuais, tá bom? Porque artes visuais você deve utilizar o termo quando você está falando ali, desenvolvendo a sua escrita, para pensar a linguagem. Mas tem momentos que você está falando do currículo. Então, você vai falar de currículo, é arte. Não tenha medo, falar assim, eu estou fazendo artes visuais, eu não posso, só estou usando arte. Não tem nada disso, tá? Pode usar arte, mas traz essa diferenciação. Quando você está falando da linguagem, aí você pode usar arte no plural, ou artes visuais, você pode mencionar, mas quando você estiver falando do currículo, menciona a arte, porque isso é uma conquista dos movimentos de arte e educação no país, e é muito importante a gente manter essa terminologia. Eu sei que eu estou alongando, já, tá, Gleison? Perdão. Ok? E faz só uma revisão cuidadosa mesmo, tá bom, Lucinéia?
com o seu trabalho, que é um trabalho bonito, é um trabalho que merece ser, como a professora Sônia falou, merece ser publicado, ok? Eu acho que você precisa trazer sua prática aqui. Daqui a pouco, a única coisa que eu vou querer que você me responda é só se você, de fato, desenvolveu, como você falou, no 6º ano, ou foi na educação infantil, e eu só vou querer saber unicamente só isso. De fato, teve a prática, seu trabalho foi pensado para essa prática, porque aí você precisa só retornar um pouco e trazer, apresentar. E aí a professora Sônia também falou uma coisa muito bacana, né? E eu senti muita falta de imagens que você traz na sua apresentação, né? Traz essas imagens para o texto. Eu, inclusive, falei muito isso, debati isso nas minhas aulas. Falo, gente, utiliza imagens, vocês estão num curso de artes. É tão bom quando você está lendo um texto e aí apresenta, né, a imagem, o trabalho fica imagético, né? Você consegue visualizar esse trabalho que o autor fez ali, o pesquisador fez, né? Então, traz as imagens, ok? E aí você vai discutir prática, e vai discutir educação, vai discutir BNCC, eu senti falta das habilidades, tá bom? Em que momento entra ali na BNCC da educação infantil, seja ali do ensino fundamental, seja ali do ensino médio, tá bom? Se você está falando da BNCC, traz as habilidades, o que se propõe trabalhar dentro da BNCC, ok? Eu senti falta disso, tá bom? Esse aqui eu já mencionei. Toma cuidado, né? Que você vai usar lá o termo lá na frente, quando você já entra no discurso das bonecas da Baionir, né? E aí você usa o termo subterrâneo. E aí você coloca uma nota de rodapé, ok? Se você coloca uma nota de rodapé, tem que vir a definição lá embaixo na nota de rodapé. Ok? Aí você não traz isso. Então, cadê a explicação? Aí eu vi que depois, em seguida, no seu texto, você fala o que é o termo subterrâneo. Mas aí não precisa da nota de rodapé, senão ela fica jogada, que eu não entendi qual que é a necessidade dela dentro do texto. Ok? E aí, mais uma vez, se você vai utilizar o projeto, ok? Que você pega, me parece que é um projeto lá, tá bom. Então, vamos falar desse projeto, tá? Agora, se for falar da sua prática, vamos falar da sua prática. Eu fiquei um pouco confuso, confesso, tá bom? Então, eu fiquei pensando, notei que teve oficina, não teve oficina, que o momento que você fala da oficina e depois você não fala da prática da oficina, e eu falei, que momento que teve essa oficina? Então, eu senti falta disso, ok? E cuidado com alguns termos que você traz na sua escrita, tá? Lá na página 29, fazer com que o racismo seja modificado. Cuidado com a forma como você coloca esse termo modificado, ok? Modificado em que sentido? Na verdade, ele não tem que existir, compreende? São duas analogias diferentes. Na verdade, ele não tem que existir, vai mudar ele, ok? Cuidado com a forma como vai construindo o discurso, para não continuar batendo nessa tecla um pouco, às vezes, estereotipada, ok, do discurso. A gente precisa ter esse olhar, ok? Que do mesmo jeito que eu falei para você, assim, ó, põe o dedo mesmo, fala, isso é crime, ok? Então, a gente precisa olhar para esse lugar também. E aí, concordo com a professora Sônia, né? Seu trabalho precisa ser publicado, ok? A gente precisa ter essa publicação circulando de acesso, principalmente refletindo as práticas pedagógicas no ambiente escolar, seja enquanto oficina, seja enquanto formação de professores, como você demonstrou nessa foto aqui, que você fez com os colegas, tá? Mas ele precisa ser circulado. Deixa eu ver... Aí você fala, inclusive, que fez uma entrevista, entende? Lá na página 33 você fala, olha, a formação não pode depender somente do interesse e compromisso do professor em buscá-la, como foi o caso dos sujeitos entrevistados. Aí eu falei, mas em que momento que ela fala que discute entrevista? Eu fiquei com outro ponto de interrogação. E aí lembrar, né, que a pesquisa monográfica, não passamos por um comitê de ética, tá bom? Então, cuidado em utilizar isso, tá bom? Então, é ideal não ter, no seu caso, você pode ter um discurso, né, ali informal e tudo, trazer as reflexões como um todo, mas a gente tem que tomar cuidado com usar entrevistas, porque não foi um processo que a gente fez para essa pesquisa, tá bom? Só tomar esse cuidado.
E eu acho que é isso. É isso, eu fico por aqui. Mais uma vez, tá? Agradecendo ao Cineia, ao professor Gleison, tá bom? No CEA eu faço os apontamentos, mas entende que é com muito respeito, tá? Com muito carinho. Agradeço muito essa oportunidade. Eu sempre gosto, porque eu acho que esse diálogo que a gente vai construindo e é um momento que a gente fica em suspensão, né? Seu trabalho também me permitiu o tempo todo, né? Refletir. Eu só posso trazer, se é que eu posso trazer alguma contribuição nesse tempo aqui, né? É a partir do que você me apresentou. E eu acho isso rico. Essa oportunidade de estar aqui falando, discutindo, dialogando com essas pessoas aí na sala, né? Agradecer a presença de todos aí também. Esse momento de troca, né? De compartilhar, né? Tanto escutar a professora Sônia, escutar o professor Grace, escutar você. E assim, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, professor Adriel, pelas reflexões, né? Eu acho que elas são válidas, são pertinentes, né? Tem muita coisa que, com certeza, aquilo que o senhor apontou, em algum momento, talvez a gente percebeu ou passou despercebido. Eu acho que isso é um processo, né, natural. Então, agora, depois que a Luciné tiver um pouquinho mais de tempo, né, até o dia 30, então ela vai ter aí algumas tarefinhas aí para fazer depois, né? Mas são coisas pontuais. Eu acho que não precisa, né, responder tudo aquilo que Adriel colocou, que Sônia colocou. Faça aquilo que seja possível, né? Eu acho que é aquilo que a gente consegue alcançar, né? A gente precisa reconhecer que Luciné é uma pessoa dedicada, comprometida, né, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela se dispôs a fazer. A escolha da oficina e trazer algumas reflexões foi através das nossas conversas que eu achei que era pertinente, né? Às vezes não ficou daquele desejo que a gente queria, mas aquilo que foi possível diante do tempo e das condições que nós tivemos, né, Luciane? Eu acho que isso são questões de refletir, né? Talvez precisaríamos ter mais tempo, mas assim, isso precisa ter um momento para apresentar. Então, as condições que nós conseguimos chegar foi essa, né? Inclusive, na hora de apresentar, eu falei, não, você pode trazer as condições, aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado, né? Então, aquilo que foi pensado e idealizado, né? Talvez não tenha sido materializado escrito, né? Mas com certeza para as pessoas que participaram desses momentos formativos que ela teve, né? Com certeza foram válidos e são pertinentes para aquilo que ela se propôs, né? A materializar isso na escrita. Agora eu dou ali uns 2, 3 minutinhos para a Lucinéia poder fazer algumas considerações em relação ao que o Adriel e a Sônia apontou, né? E depois a gente vai fazer uma reunião externa, né? Fechada aqui, aí depois a gente retorna aqui para fazer a leitura da ata. Então, fica com a palavra, Lucinéia. Eu só tenho a agradecer, né? A Sônia, maravilhosa, as pontuações, eu gostei muito, né? Vou levar muito para a correção e assim para responder a Sônia e o professor Adriel, para não deixá-lo na curiosidade, a oficina ela aconteceu com os alunos do 6º ano, né? Na escola. Porém, como há aí uma lei sobre a divulgação de imagens, a gente não pôde trazer as imagens das crianças, né? Mas da oficina tem algumas imagens que aparecem as mãos, né? A mesa, né? Mas aí eu não quis trazer para dentro do trabalho. Mas eu vou agora na reformulação, né? Eu vou redigitar e aí eu vou colocar aí essa parte que eu deixei de fora, eu vou inserir ali a minha prática para contemplar esse trabalho. E eu fico muito feliz. Olha, o professor Grace sabe muito bem das lutas, né? Sou uma mãe atípica e para mim isso é bem dificultoso, o tempo. E aqui eu quero fazer uma consideração, não sei se eu poderia, né? É a minha primeira graduação e eu tenho muito a agradecer essa instituição UNEMAT, porque eu não teria tempo para estar numa instituição de peso em tempo integral, né, ou presencial, devido a tempo, trabalho e também essa dedicação,
filhos, né? E esse curso, ele me proporcionou isso, né? Essa possibilidade de 26 anos depois realizar esse sonho, né? Porque há 26 anos atrás eu ingressei na Unemate no curso de História em Tangará da Serra. Mas aí, por muitos motivos, eu tive que abandonar o curso. E aí, 26 anos depois, eu volto à sala de aula para realizar o curso que eu queria fazer artes visuais. Eu estou fazendo artes visuais na Unemate. Então, eu fico muito contente. O professor Adriel faz parte dessa minha caminhada, desde que nós começamos esse curso, né? E assim, eu falei assim, professor Grace, mas logo o Adriel. Ele falou assim, sim. Eu falei, foi bom. Era um desejo, né? Mas também é uma responsabilidade de uma pessoa que nos conhece muito bem da caminhada, né? E a gente demonstrar que aquilo que a gente viveu foi bem aprendido. Então, eu fico muito contente. Eu estava bastante nervosa, já chorei muito hoje, vou chorar daqui a pouco, mas assim, alegria e felicidade de estar aqui. Obrigada. Obrigado, Lucilene, pelas considerações, pelas palavras, né? Isso eu acho que é muito válido para que a gente consiga compreender, né, aquilo que é o caminhar de cada um e de cada uma. Cada um caminha de um jeito, caminha diferente, mas todos nós, de mãos dadas, conseguimos aí, você com seus colegas, né, conseguindo aí chegar à realização desse sonho que você tanto me falou, né? Olha, depois de tanto tempo a gente consegue, né? E a gente está aqui só para contribuir. Você pode ter certeza que ninguém quer tirar o brilho do seu texto, do seu trabalho, da sua explanação, do que você vivenciou, né? E construiu ao longo da sua caminhada. Mas aí são processos que a gente passa por formalidades, né? A formalidade universitária, academicista, ela tem essa estrutura, então nós precisamos se colocar dentro dessas caixinhas para a gente poder caminhar. Eu vou só fechar um pouquinho aqui, aí eu coloquei o Adriel aqui, a professora Sônia, para a gente poder fazer uma avaliaçãozinha rápida, tá? Já a gente poder retornar. E aí você pode ficar por aqui, agora a gente retorna para fazer a leitura da ata, tá bom?
Lucinéia, tá por aí ainda? Eu. Olha lá, isso, né? Passamos um tempo ali, ó, discutindo e tal, isso de bem. Isso aí, Lucinéia, a gente, quando está fazendo, quando está no processo de defesa e tal, a gente fica muito curioso para saber o que acontece lá. A gente só vai saber quando a gente passar a participar das bandas. Você vai ver, então, momento de confirmação, né, de reflexão mesmo sobre aquilo que é apresentado. Mas, você sabe, você tira lá um pouquinho, que eu tenho que ficar com as coisas, então fica tranquilo, viu? Deixa eu fazer a leitura da ata. Só um minutinho, Gleison. Luciano, não sei se é o seu, está dando uma interferência, e como o Gleison vai ler a ata agora, não é bom ter essa interferência, porque eu quase não foi. Era o seu. Era o da Lucinéia. Tem uma interferência externa. Obrigado, Lucinéia, porque o Gleison vai fazer a leitura da ata, é importante a gente escutar e ter isso bem claro, porque estava dando uma interferência aqui, não estava escutando direito, não. Obrigado. Beleza, obrigado aí, professor, né, Adriel. Então, vamos lá. Ata de apresentação pública, né, de trabalho de conclusão de curso, aos 23 dias do mês de junho de 2025, né, às 18 horas e 12 minutos, no horário de Cuiabá, né, pela plataforma Google Meet, pelo link que a gente está logado, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em artes visuais, né, do Polo de Cuiabá, da acadêmica Lucinéia da Silva Schwitz, com a pesquisa monográfica intitulada Artes Visuais no Ensino da Cultura Afro-Brasileira, né, a confecção das bonecas Abayomi como prática antirracista em sala de aula. A banca examinadora foi constituída pelos seguintes professores: professor Dr. Gleison Peralta Pérez, presidente e orientador, professor convidado interno, professor Dr. Adriel Diniz dos Reis, e professora convidada externa, professora mestra Sônia Maria Zanese Pérez. Né, após a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, a banca examinadora reuniu-se conforme o que consta no artigo 33 da resolução número 030 de 2012, CONEP, né, atribuiu a aprovação, né, com nota 9, né, o presidente da banca, após proceder à leitura, né, deu-se por encerrada a sessão, né, às 19 horas e 37 minutos, na qual é lavrada a presente ata, né, então fica aqui registrado, né, a sua defesa, parabéns, Lucinéia, né, pelo aquilo que você desenvolveu, aquilo que você se dedicou, né, agradeço novamente ao professor Adriel, né, pelas contribuições, reflexões, né, a oportunidade de poder estar aqui, ter feito a leitura bem cuidadosa do seu texto, além da professora Sônia Maria também, pelas indicações, encaminhamentos, aquilo que a gente pôde perceber. Agradeço também as pessoas que estiveram presentes nessa sessão, né, que estamos aqui hoje no dia 23 de junho de 2025, então fica em aberta a palavra se alguém quiser fazer mais alguma consideração, senão darei por encerrada a sessão. Então fica aberto. Lucinéia, Adriel, a Sônia, queria fazer algum encaminhamento? Fique à vontade. Não, eu só mais uma vez reforçar o agradecimento aí e o carinho, né? E principalmente aí a oportunidade da gente aí partilhar nessa noite essa troca, né? Então agradecer tanto ao professor Gleison mais uma vez quanto a Lucinéia, porque como eu mencionei lá no início, né? Você dá a oportunidade para o outro, né? De ter essa troca, ter esse cuidado, da gente fazer esse diálogo, compartilhar, né? E a universidade, eu sempre falo assim, eu sempre menciono isso, a Lucinéia vai lembrar que eu sempre menciono isso nas salas de aula, nas minhas aulas, né? Eu falo que a universidade, ela não é tudo, né? A gente não aprende tudo, mas a universidade nos dá o caminho, né? Então, a Lucinéia, ela sai desse processo, né? Ela sai, não como ela entrou, mas ela sai formada, transformada, e ela sabe agora o caminhar dela enquanto educadora, enquanto professora, né? Porque agora ela é uma professora de arte, né? Ela é uma professora de arte. Então, ela sabe da função social dela, do compromisso, né? Do ofício dela, docente. Então, mais uma vez, muito obrigado por partilhar e participar dessa caminhada. E estamos aí, né? A gente vai ver aí, agora somos colegas, né? Nós somos colegas. Parabéns.
Lucinéia. Quero agradecer mais uma vez o professor Gleison, que ele ouviu muito choro. E pelo carinho com que ele teve e dedicação, né, durante essa trajetória, né, esses 2 semestres que a gente teve juntos ali, né? A professora Adriel também não tem palavras para agradecer nesse percurso, né? Todo o conhecimento, né, que a gente teve, a professora Sônia, assim, pelos apontamentos, né, e pela fala dela hoje, também gratidão. Também quero agradecer aqueles que estão aqui, a minha mãe está na sala. A minha mãe está aqui, meu esposo e minha filha, eles estão aqui conosco, e também os meus colegas, a Juliane e o Elton, que também estava por aqui, que são um grupo que a gente vem aí lutando junto para a gente conseguir terminar esse curso juntos, né? Quando um fala assim, vou desistir, o outro dá uma empurrada e fala assim, vai desistir? Não, sobe, vamos embora. E assim a gente está chegando aqui. Eu só tenho gratidão por todo esse percurso até aqui, né? E dizer assim que não para aqui. Ele segue, porque eu falava assim, como que eu vou chegar na universidade com 40 anos me formar, né? Aí eu falei assim, Jesus, eu já estou com 42, né? Mas eu acho que eu posso ir um pouquinho mais. Então aí a gente vai um pouquinho mais. Mas obrigada. Obrigado, minha Lucinéia, foi um prazer estar caminhada. Acho que a gente aprende muito, né, com o passar do tempo, e a gente aprende também a respeitar cada um do seu tempo, cada um da sua forma, do seu jeito, né, aquilo que possa fazer, né, se a gente possa contribuir, né, dentro das possibilidades, né, por esse mundo virtual que vivenciamos, né, da EAD. Então eu fico agradecido aí, né, a pequenininha está aí, tá? Então, agradecido também aos familiares, né, por talvez em alguns momentos ela ter falado assim, o professor Gleison está me cobrando alguma coisa aqui, mas é porque a gente precisava, viu? A gente precisava chegar e concluir, né, e tem prazo, as coisas assim, chega um momento que não tem como mais, a gente tem que fazer, e aí é o caminhar mesmo por isso que a gente fala que tem que ter um orientador, né, para tentar orientar ou desorientar alguma coisa, mas a gente busca, né, traçar um caminho ali para que o objetivo seja atingido, e eu acho que ele foi atingido, né, a sua apresentação, o seu texto, eu acho que a materialização daquilo que a gente construiu, né, desde o ano passado, quase um ano nessa caminhada. Então, eu dou por encerrada essa sessão, né, fico agradecido novamente à professora Adriel, à professora Sônia e todos os que estiveram presentes, né, 23 de junho de 2025, às 19 horas e 44 minutos, a gente encerra a sessão de defesa pública da Lucinéia da Silva, do campus de Cuiabá. Muito obrigado e até outra oportunidade.